nós estamos agora no vídeo 5 do curso de discipulado. Agora nós estamos ensinando você a cuidar de alguém, a ser pai de alguém. Aliás, é sobre isso que nós vamos falar agora, sobre paternidade espiritual. Vamos começar mencionando um dos maiores, se não o maior discipulador de todos os tempos, o apóstolo Paulo. Pelas cartas de Paulo, pelo que ele escreveu, pelas atitudes de Paulo, a gente observa que ele sabia exatamente o que era ser pai espiritual. E eu vou ler com vocês o que está escrito em Gálatas, capítulo 4, versos 18 e 19. Diz assim: é bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Bom, nós conhecemos a história, o foco do livro de Gálatas, e sabemos que os Gálatas estavam balançando, doutrinariamente estavam se envolvendo com algumas doutrinas erradas e se envolvendo, dando ouvidos a um outro evangelho. E o apóstolo Paulo, então, na epístola aos Gálatas, os repreende, os admoesta a continuar caminhando dentro da sã doutrina dos apóstolos, focados na palavra, enfim. E ele então diz aqui, acho muito legal, é bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Meus filhinhos, você percebe que Paulo considerava os seus discípulos da Galácia como filhos. Olha, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Quer dizer, ele estava sofrendo por ver os seus filhos na fé fugindo, saindo do caminho, acreditando em coisas equivocadas, dando ouvidos a mentiras que tinham aquela aparência de piedade, aquela aparência de fé, mas era uma visão absolutamente distorcida do Evangelho. Então, Paulo, ele foi indiscutivelmente um dos grandes, ou se não o maior discipulador de todos os tempos, E ele enxergava os seus discípulos, os seus seguidores, como filhos na fé. E aqui está a essência do discipulado, O discipulado, ele não dará certo se o discipulador não tiver esse entendimento, se ele realmente não enxergar os seus discípulos ou o seu discípulo como um filho, Ele dificilmente vai conseguir passar as verdades que ele precisa passar para o seu discípulo, se não o enxergar como um filho. Os valores que precisam ser passados, os princípios que devem ser transferidos para o discípulo, só se darão, só se concretizarão se o discipulador tiver olhos de pai. Então é assim que acontece, tem que existir um vínculo mais profundo, ou seja, um vínculo que faz lembrar a paternidade. Quer dizer, você está aqui, você é o pai, E aí você tem filhos na fé. Cada pessoa que você discipula, cada pessoa que você tem como discípulo, passa a ser, na verdade, um filho, E como pai, você passa a olhar para essas pessoas com toda a responsabilidade de quem tem que cuidar, quem tem que ensinar. Quer dizer, o pai é responsável por formar a identidade do filho. É o que nós já vimos num vídeo anterior sobre mentoreamento, Se lembra de mentor, E então
é preciso que no discipulado a gente tenha esse entendimento, essa visão de pai, né? Você é pai espiritual dos seus discípulos, ou que seja de um discípulo, não importa, você é pai e deve tratar do seu discípulo tal como um pai trata do seu filho. Então, quando a gente observa essa relação de pai e filho, a gente observa que é exatamente o pai que ajuda a formar a identidade do filho. O filho, automaticamente, isso é quase sempre, né? Lógico, tem suas exceções, mas é sempre muito comum encontrar as características do pai nos filhos, né? Então o pai, ele é responsável por formar a identidade do filho. E isso também se aplica no discipulado. É você quem vai formar a identidade dos seus filhos na fé. Olha que coisa tremenda. Lógico que isso aí tem muita responsabilidade envolvida, né? Lógico que você tanto pode passar coisas boas, como também equivocadamente passar para os seus filhos coisas ruins. Então a responsabilidade é muito grande. Mas é óbvio que o pai vai exercer influência direta sobre os seus filhos, né? Isso é discipulado, é você olhar para os seus discípulos como se filhos fossem, né? Você vai tratar deles, vai cuidar deles, ou dele, não sei quantos discípulos você terá, mas vai fazê-lo como um pai espiritual. E é por isso que nós estamos falando de paternidade espiritual. E quais são as características que o seu filho na fé vai procurar em você? Quais são as expectativas que um filho tem em torno do pai, né? Primeiro, ele quer olhar o pai como um refúgio. Logicamente, o seu filho, em muitas situações, vai precisar de um abraço, de alguém que o acolha nos momentos difíceis, né? Então, é muito importante que você, como discipulador e como pai, seja o refúgio do seu filho na fé. Outra coisa, outra expectativa, né? É importante que o seu filho na fé te veja como um companheiro, né? O companheiro é aquela pessoa que você tem prazer de ter ao seu lado. É aquela pessoa que permanece do seu lado mesmo quando outros te abandonam, né? E o discipulador, quer dizer, o pai, ele vai ser companheiro dos seus filhos, né? O discipulador deve ser companheiro dos seus discípulos. Amigo, né? É importante que os filhos vejam o pai como um verdadeiro amigo, né? Aquela pessoa que está junto, que está disposta a apoiar, ajudar, né? Outra coisa importante, confiável, né? É fundamental para manter essa relação, na estabilidade, na profundidade desse relacionamento, que os filhos aprendam a confiar no pai. Então, se você tem um discípulo, é importante que o discípulo olhe para você e saiba que você é pai espiritual, né? Você é pai dele e ele pode confiar em você. A gente tem que tomar muito cuidado para não revelar segredos de um discípulo, né? Isso é sério, gente, isso é muito sério. Olha, às vezes, para você adquirir a confiança de um discípulo, você demora anos, vai demorar muitos anos até um discípulo falar para você, olha, ora por mim porque eu me masturbo, ora por mim porque eu tenho uma tendência homossexual, ora por mim porque eu estou traindo a minha esposa, sabe? Ora por mim porque eu estou roubando meu patrão, ora por mim porque... É muito difícil você conquistar esse padrão de confiança, né? É muito difícil, às vezes demora-se anos. E se você deixar vazar qualquer coisinha, qualquer indício de vazamento
da sua conversa, desses desabafos. Você pode estar comprometendo todo o sistema, né? O seu filho jamais vai confiar em você se ele sequer desconfiar que você está vazando informações, que você está contando para alguém os segredos que ele tem te contado. Entendeu? Então é muito sério, né? Que o filho te olhe como uma pessoa confiável. Outra coisa legal também é que o teu filho na fé, tá? Olhe para você como um conselheiro, né? Quando ele estiver em alguma enrascada, a quem ele vai procurar logo de cara? O pai, né? Ele vai querer conversar com o seu discipulador. Ele vai falar com você, né? É muito importante que você saiba dar bons conselhos, que você saiba orientar, né? Que você seja a voz de Deus para o seu filho, para ele aprender a te admirar. Toda vez que ele precisar de um conselho, ele vai te procurar e você será valorizado por isso. Outra característica que você deve ter como pai, né, é o exemplo, o modelo. Gente, está aqui outra coisa muito séria. Você jamais iria querer ser discípulo de uma pessoa que não serve de modelo para você, que não serve de exemplo para você. Às vezes, uma relação de discipulado fracassa porque o filho começa a olhar para o pai e começa a pensar, não, peraí, não é isso que eu quero ser. Eu não quero ser tal como meu pai espiritual. Eu tenho um outro entendimento, eu tenho outras expectativas. Quer dizer, é importante que o filho olhe para você e queira ser como você, usar você como um modelo. Entende? Um modelo de transparência, de humildade, sinceridade, de vida no altar, né? É preciso que as pessoas, quer dizer, os seus filhos na fé, olhem para você e te admirem a ponto de quererem ser tais como você. Olha que coisa legal, né? Se o pai não goza de uma boa imagem perante os seus filhos, os filhos certamente não vão querer ser tais como o pai, né? E aí quebra todo esse vínculo que nós esperamos alcançar através do discipulado. Tá dando para entender direitinho? Outra coisa legal também é uma característica, né? O filho, ele sempre vê o pai como um sustentador. Esse vínculo que envolve sustento tem a ver não só com a questão espiritual, emocional, né? Eu sei que eu posso buscar o meu pai na fé, né? Eu vou buscar o meu pai na fé porque ele me ajuda a ficar de pé, ele me sustenta com as orações dele. Mas tem também a ver com o suporte que você deve dar ao seu filho na fé, se ele e quando ele estiver passando pelo vale da sombra da morte, né? Ele está passando por dificuldade, aí de repente, se você não tem como ajudá-lo, você vai procurar conversar com o seu discipulador, vai conversar com o seu pastor, vai tentar socorrê-lo. Ele tem que olhar para você e tem que pensar, não, meu pai se importa comigo. Meu pai, ele vai tentar pelo menos me ajudar. Lógico, você não vai prometer nada que você não possa cumprir. Porque se você prometer, você tem que cumprir. Senão você fica queimado. Mas você vai tentar, não, peraí, eu vou ver o que eu posso fazer. Você vai tentar ajudar sempre aos seus filhos. E outra característica também é a característica do perdão, né? Os seus filhos na fé sempre irão contar com o teu perdão. Eles vão errar, por exemplo, eles fazem algo errado. Eles marcaram um encontro com você para estudar a palavra, para orar e não apareceram, não avisaram. Quer dizer, naturalmente eles vão querer ser perdoados, né? E o pai sempre perdoa o filho, né?
Não é o que sempre acontece? Se você é o pai, eles são seus filhos. Por isso que é importante ter essa visão de Paulo, né? Meus filhinhos, é meu filhinho. O filho é aquele que lambe o teu sorvete e você deixa lamber, né? Se vier um estranho lamber teu sorvete, opa, peraí, o que está acontecendo? Mas o filho vem, lambe o teu sorvete e você é capaz até de dar o teu sorvete para o teu filho, né? Porque filho é filho. E é essa visão que nós temos que ter do discipulado. Não existe discipulado se não houver essa paternidade espiritual. Se não houver essa visão, eu digo pai, lógico, pode ser mãe, né? Isso aqui é para você entender esse vínculo que tem que ser mais profundo. Não existe discipulado se não houver um pai, uma mãe ajudando a formar a identidade do filho, que é o que nós chamamos de mentoreamento. Entendeu? É assim que acontece o discipulado. Eu relacionei aqui algumas sugestões, né, para você conseguir esses objetivos. Demonstre alegria sempre nos seus encontros. Nada de chegar para encontrar o seu discípulo, pô, estou cansado, como se você estivesse fazendo algo muito pesado, como se você estivesse ali obrigado, sabe? Não deixa ele perceber isso. Lembre-se, ele é seu filho. Então, demonstre alegria quando você tiver que encontrar com seus filhos. Comam juntos. Comer juntos pode parecer algo superficial demais, algo... Por que isso, afinal? Mas isso sugere intimidade, isso sugere comunhão. Quem é que você traz para comer junto com você? É uma pessoa que você ama, uma pessoa que você tem uma intimidade com ela, tá? Orem e jejuem juntos. Importante, não só o alimento físico, mas o alimento espiritual. Desenvolva o hábito de orar com os seus discípulos, dar as mãos, orar, abençoar a vida dele, né? Vamos jejuar pelo teu problema. Tá? Converse sobre os sonhos do seu discípulo. Gente, uma coisa muito desagradável é quando o discipulador começa a falar dos seus próprios sonhos, das suas próprias expectativas e não dá oportunidade para que o discípulo também fale, né? É importante, você como discipulador, como pai, deve querer ouvir os sonhos dos seus filhos, né? Deixa eles dizerem o que eles esperam da vida, o que eles querem fazer, né? O que é importante para eles, se eles são seus filhos, certamente será também importante para você que é o pai, né? Aqui também, fale sobre sua vida. Lógico, você não vai contar a sua vida toda para o seu discípulo, mas procura passar para ele algumas experiências que você está vivendo. Pede a ele também para orar por você. Envolve, cria um vínculo. Essas experiências acabam criando um vínculo mais profundo entre o pai ou mãe, né, e os seus filhos. Ok? Então é muito importante que você também fale alguma coisa da sua vida, até para dar liberdade para que o seu filho também fale da vida dele, ok? Façam projetos juntos, também é muito importante. Crie alguma coisa, um passeio, isso aqui é muito legal, sabe? Marca um dia para dar uma volta, para passear, para comer uma pizza, para ir ao shopping, para, sei lá, fazer qualquer coisa juntos, né? Porque isso aumenta o vínculo que você terá com seus filhos. Imagina, né, o quanto é importante para um filho passear com o pai, né? Às vezes o pai não entende a grandeza desse gesto. E finalmente, honre o seu discípulo, né? Honre, o seu discípulo tem que se sentir honrado. É você que vai protegê-lo, você vai guardá-lo, você vai comprar os barulhos dele, você vai agir como um pai age com o seu filho, né? O pai protege, guarda e honra os seus filhos. Então é o que nós devemos fazer
nessa relação de discípulo e discipulado. Deu para entender? Tudo isso aqui é para explicar o que Paulo deixou claro em Gálatas capítulo 4, versos 18 e 19. Ele disse: filhinhos, papai está sentindo de novo as dores de parto. Quer dizer, eu estou sofrendo por causa de vocês. Papai, filhinhos, tem que haver um vínculo profundo, um vínculo de, sabe, um vínculo de pai para filho mesmo, de paternidade espiritual. Se não houver isso, a coisa fica muito mecânica, muito fria, muito superficial, entendeu? A gente já viu que discipulado não é sala de aula, discipulado não é estudo bíblico, discipulado é muito mais do que isso, é comunhão, é interação, é vínculo profundo, é fazer parte da vida um do outro. Isso sim dá certo. Um discipulado que dá certo é um discipulado que compromete as pessoas. Há um comprometimento mútuo, né, das duas partes. O pai é comprometido com os filhos e os filhos estão comprometidos com o pai. Viu? Bom, espero que tenham gostado de mais esse vídeo e nos encontramos no próximo. Deus abençoe você.